Não confunda conhecimento com sabedoria. Um te ajuda a ganhar a vida, o outro te ajuda a construir uma vida. A sabedoria é sempre mais interessante do que o conhecimento. Conhecimento com sabedoria, perfeito. Só o conhecimento sem sabedoria, talvez você não construa uma vida. Você pode ganhar a vida, você pode ter condições, mas você não vai construir realmente uma vida com virtude. A sabedoria te ajuda a fazer alguma coisa boa com o seu conhecimento. Então começamos a semana com essa reflexão. Trago aqui uma história muito interessante para você que tem um pouco de dificuldade ou medo de se relacionar com outra pessoa em relação à sua produtividade e o quanto você consegue enxergar da sua realidade. Vamos relembrar uma história bem interessante do século VI com o imperador Justiniano. O imperador Justiniano ele era o imperador de nada mais do que o Império Bizantino. O Império Bizantino ele fez parte aí da Turquia e do que a gente chama aí de Império Romano Oriental. Ele teve aí desde 330 até 1453 uma vida gigantesca, o Império Bizantino, mas uma parte desse império foi liderada por esse imperador chamado Justiniano. Ele fez a famosa Santa Sofia, que foi uma mesquita. Primeiro começou como igreja, depois ele virou uma mesquita e eu fui visitar há pouco tempo na Turquia e eu achei uma história do Justiniano muito interessante. O Justiniano, ele era um imperador e um líder e todo líder naquela época não podia casar com atrizes. As atrizes, naquele momento, naquela época, eram muito confundidas e muitas delas eram prostitutas. Então existia uma lei no Império Bizantino que impedia qualquer governante casar com atrizes. E, por um certo momento, o Justiniano foi apresentado por uma muito bela senhorita que era atriz, que chamava-se Teodora. A Teodora ela era atriz e não poderia se envolver com o Justiniano. O Justiniano ele se apaixonou pela Teodora. E aí ele teve que mudar a lei para ele casar com a Teodora. Mas a história está só começando. O mais interessante dessa história é que o Justiniano trouxe a Teodora, que era uma atriz e ex-prostituta, para ajudar a liderar o seu império. Isso era muito raro na época, a maioria das pessoas que eram líderes na época eram homens. A gente tinha aí praticamente uma tendenciosidade a dar a liderança para homens. Poucas mulheres foram, neste momento da humanidade, capazes de governar. A gente tem aí, sim, mulheres poderosíssimas como a Agripina, na história do Império Romano, mas eram pessoas que eram simbólicas, não era uma coisa tão comum. E na época do Justiniano, nesse Império Bizantino, ele se apaixonou pela Teodora e trouxe a Teodora para ajudar a instalar igualdade, a instalar direitos, a ter um novo ponto de vista sobre outras profissões, como as atrizes, por exemplo. E, num certo momento, a Teodora conseguiu trazer uma nova visão para o Justiniano. Olha o que aconteceu, que curioso. O Justiniano estava num evento, num espetáculo que existia num lugar chamado Hipódromo, que era na Constantinopla um lugar onde as pessoas, tipo um estádio de futebol, assistiam espetáculos e ali tinha espetáculos de, por exemplo, cavalos que estavam sendo guiados para dirigir aqueles veículozinhos. Aconteciam corridas de cavalo e as pessoas ficavam esperando para ver o resultado, era como se fosse uma super atração. Existiam mais de 30 mil pessoas ali. E um dos cavalos do Justiniano, que era o cavalo favorito dele, ele perdeu. Mas o cara era o imperador e ele simplesmente falou assim, não, esse meu cavalo ele não perdeu. Esse cavalo ele foi o campeão hoje e deu a vitória para o cavalo favorito dele. Ele ignorou completamente o resultado da corrida e deu vitória para o cavalo favorito. E aí, obviamente, a população que estava torcendo para o outro cavalo ficou extremamente incomodada, rebelde, e já existiam muitas razões que o imperador estava abusando do poder e as pessoas começaram a destruir tudo na cidade. Botaram fogo em tudo, quebraram obras e começaram a fazer uma baderna. O Justiniano ficou com medo, mais de 30 mil pessoas se revoltando contra ele, e ele decidiu fugir. Ele falou, bom, vão me mandar daqui porque para mim acabou. E aí nesse momento a Teodora falou, não, você não vai fugir. Você vai voltar para sua terra e a gente vai falar com as pessoas, vamos conversar com as pessoas. Eu tenho uma estratégia a fazer. Eu vou convocar essas pessoas para voltar para o hipódromo e a gente vai negociar com elas.
quando a gente for negociar com elas, a gente está com o controle dessas pessoas. E dito e feito, a Teodora agitou o Justiniano, fez um discurso lá para a população e falou: vamos voltar todo mundo para o hipódromo e a gente vai acertar tudo isso para vocês não ficarem insatisfeitos. Todo mundo chegou no hipódromo, todo mundo fez o hipódromo ficar cheio de revoltados. E quando todos esses revolucionários estavam dentro desse ambiente, fecharam-se as portas e os guardas do Justiniano mataram todo mundo e sacrificaram mais de 30 mil pessoas. E aí o Justiniano continuou no poder, junto com a Teodora. Moral da história, por mais que tenha sido uma história de sacrifício, de certa forma, neste ponto de vista, essa grande mulher do Justiniano, que era a Teodora, ajudou ele a ter muito ponto de vista e não perder a liderança. A junção dos dois nesse momento foi uma junção para eles, obviamente, benéfica, aonde o Justiniano conseguiu continuar no poder. A moral da história é que você pode não só produzir mais, mas se você tiver com alguma pessoa que te ajude a ter uma visão diferenciada daquele evento, você pode enfrentar melhor os desafios da sua vida. É claro que a Teodora permitiu com que o Justiniano cometesse aí uma atrocidade, um crime, matar mais de 30 mil pessoas. Tirando esse fato que a gente não está discutindo o que é certo e errado, mas a gente está vendo o como uma união, o como você estar com uma pessoa, o como você dividir uma vida pode te ajudar a ter visões diferentes, enfrentar obstáculos que provavelmente sozinho você não enfrentaria. A história do Justiniano trouxe aí uma reflexão que sozinho ele não teria enfrentado esse exército. Então a gente começa a semana refletindo sobre o passado, uma história verídica sobre o passado, de não só uma comunhão, como uma diferenciação no olhar, como também uma história de mentiras e ilusão. Muitas vezes os líderes nos iludem, muitas vezes os líderes fazem a gente acreditar em falcatruas, fazem acreditar em fake news. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que têm o poder da palavra e da oratória. Se existem pedras no caminho, eu guardo todas, porque um dia eu construirei o meu castelo. E assim a gente começa na semana, olhando para os nossos obstáculos como tijolos para que a gente construa os nossos castelos. Eu espero vocês na próxima semana, na próxima reflexão. Uma belíssima semana a todos nós.